Olá, nós vamos apresentar o trabalho Bolhas Interestelares, uma revisão bibliográfica. Eu sou a Marina, realizei o trabalho em conjunto com o Gustavo e o Luiz e nós somos orientandos do professor Deidmar. Bom, o meio interestelar é um objeto de pesquisas com uma série de perguntas ainda a serem respondidas. Compreender suas características é a base para compreender diversos fenômenos que desenvolvem no meio interestelar. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica, a partir do método de revisão integrativa, e em seguida foi realizada uma organização de banco de dados sobre o meio interestelar, formações de bolhas interestelares e a bolha local. Agora, falando um pouco sobre o meio interestelar, como o próprio nome já diz, ele é o espaço entre as estrelas. Ele é composto basicamente por gás e poeira, sendo gás hidrogênio e hélio, e a poeira sendo materiais sólidos, como por exemplo grafite, silicatos e gelo. A origem desses componentes provém tanto de supernovas quanto de estrelas menos massivas. A característica mais marcante do meio interestelar é sua densidade. De forma geral, o gás tem em média apenas um átomo por centímetro cúbico. Outra característica marcante é sua temperatura, que apresenta uma amplitude térmica muito elevada, como por exemplo em regiões escuras típicas, que apresentam cerca de 100 kelvins. A partir desses componentes, existem regiões onde o gás e a poeira se aglutinam e formam-se as chamadas nuvens. Apresentadas algumas características do meio interestelar, a gente consegue perceber que esse é um ambiente sim bem dinâmico. Dentre alguns dos fenômenos que nele ocorrem, a gente vai falar um pouquinho sobre as bolhas interestelares. A sua formação é comumente associada com explosões de supernovas ou com ventos solares de estrelas supermassivas. Para se ter uma ideia, nesse último caso, as explosões costumam ser tão intensas a ponto de conseguir carregar consigo uma parte considerável da massa da estrela ao longo do tempo. Então, nessa visão, a onda de choque ela varre o material vizinho da estrela. Por isso que nós definimos que as bolhas se apresentam como buracos na distribuição do material interestelar e que, em seus limites, apresentam uma fina e densa camada de gás condensado. Quanto às suas características, eu posso citar que elas possuem um diâmetro de aproximadamente 100 parsecs e uma densidade de gás neutro de 0,01 moléculas por centímetro cúbico. A bolha local é a bolha interestelar na qual o Sol está inserido. Essa porção de espaço de cerca de 65 a 250 parsecs de raio é também conhecida como cavidade local ou local void, e tem como característica ser preenchida por gás interestelar muito rarefeito. O entendimento mais aceito pela comunidade científica sobre a sua formação é de que a bolha local pode ter sido formada pela explosão de uma ou mais supernovas, alguns milhões de anos atrás, nas proximidades do Sol. Dentro da bolha local, o meio interestelar é, de forma geral, caracterizado por uma densidade baixa, e dentro da cavidade existem diversas nuvens de baixa densidade, parcialmente ionizadas, conhecidas como nuvem interestelar local, sendo que o Sol está localizado próximo à borda de uma dessas nuvens. Pesquisadores, pelo estudo da radiação de fundo de raio-x de baixa energia, acreditam que a cavidade da bolha local é preenchida por gás quente. Porém, estudos recentes descobriram que os ventos solares interagem com os gases neutros, fotoionizando-os, sendo os causadores da intensidade de raio-x de baixa energia. A bolha local é representada por muitos trabalhos de uma forma bem simplista, onde representam como uma esfera de diâmetro de aproximadamente 100 parsecs. Porém, estudos mais aprofundados, com uma versão mais realista do que a bolha local, ela vai apresentar uma forma irregular, com os limites não definidos em várias das suas direções. Apesar de muitos dos estudos a respeito das bolhas interestelares e principalmente da bolha local, percebe-se que esse é um tema que ainda possui muitas perguntas a serem respondidas. O primeiro ponto que nós podemos destacar a respeito desse comportamento é o tempo, que é considerado recente o início dos estudos a respeito dessa temática. Por muito tempo, a comunidade científica ela esteve muito preocupada em validar ou não a existência da bolha local. Entretanto, hoje, ela está muito preocupada em caracterizá-la.
buscando entender melhor o seu processo de origem e definir as suas dimensões.